Amém? Jó capítulo 1, verso 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Pode repetir comigo, por favor? Eu vou ler e você repete, amém? A igreja está aí, diga amém. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Capítulo 42 de Jó, e o versículo 1 até o versículo 6. Jó 42, verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Quem pode dizer amém? Não senta glorificando ao Senhor? Meus irmãos, eu sou apaixonado pelo livro de Jó, porque nos traz não só uma história de um patriarca. O livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito na Bíblia, escrito por Moisés, e nos traz uma experiência, não só uma experiência de vida, mas uma experiência espiritual. O livro de Jó retrata a história de um homem bom. Não é a história de um homem que era ruim e Deus o transformou em um homem bom, como às vezes tem acontecido conosco. Não é a história de um homem pobre e miserável que ficou rico, como às vezes tem acontecido entre nós. É a história de um homem que já era bom. A história de um homem que já era fiel. Um homem que já adorava a Deus. E um homem que já tinha posses financeiras. Um homem que já era respeitado. Diz a Bíblia que até os mais velhos se curvavam para Jó quando ele passava pela rua, pela praça. Admirado, respeitado. Mas um homem que conhecia a Deus só à distância. Um homem que, se fosse hoje, com toda certeza ele iria no culto, cantaria hinos. Às vezes até choraria no culto. Um homem que com toda certeza, se fosse nos dias de hoje ou no contexto atual, talvez ele seria até um dizimista, um ofertante. Mas um homem que ao sair de um culto como esse, onde nós já sentimos a presença, ele só voltaria a sentir a presença no próximo culto. Um homem que não tinha uma aproximação com Deus, porque Deus para ele era só aquele que cantavam aqui. Deus para ele é só aquele que o pregador pregava. Ele não tinha uma experiência de senti-lo, de vivê-lo, e de poder dizer: eu conheço esse Deus que eu sirvo. Eu sei quem é esse Deus a quem eu prego. Eu sei quem é esse Deus a quem eu canto aqui. Conheço a chama que eu peço para ser reacesa dentro de mim. Jó era um homem que possuía tudo, inclusive a bênção de Deus, mas não conhecia de perto o próprio Deus. E o livro começa a retratar que certo dia era tempo dos filhos de Deus se apresentarem. E de repente naquela fila está ali Satanás, o inimigo da nossa alma, o inimigo de Jó. E o Senhor pergunta para ele: de onde é que você vem? Se nós fôssemos para parafrasear um diálogo, certamente Deus o perguntaria: o que você está fazendo aqui? Diga-me de onde é que você vem. Satanás diz: de rodear a terra, passear por ela. E o Senhor disse: você conhece o meu servo Jó? Homem reto, homem íntegro e homem que se desvia do mal. Satanás, como todo bom inimigo,
já apresenta logo a primeira acusação. E claro, o homem é rico. Quem é que se for rico não vai te adorar, Senhor? Quem é que se for rico não vai te servir? Tira dele a riqueza. Tira dele o dinheiro para ver se ele não blasfema. Deus permite que tudo que Jó tem é tirado da noite para o dia. A Bíblia diz, Moisés escrevendo, que os filhos de Jó estavam reunidos em um jantar de confraternização familiar. De repente veio um vento, derruba a casa e mata todos. Os servos estavam no campo, tomando conta das ovelhas. Veio os caldeus, tocou fogo, matou todo o rebanho. Camelos, ovelhas, gado, tudo morreu. Veio também o inimigo e destruiu toda a plantação que ele tinha. E um após o outro foi chegando e trazendo notícias. Seus filhos morreram. Seus animais morreram. Sua plantação foi queimada. Tudo que você tinha não tem mais. Jó joga-se por terra e diz: nu eu saí do ventre. Posso voltar para lá de novo? Ou seja, eu não tinha nada quando eu nasci. E se eu não tiver nada, eu vou continuar reconhecendo, adorando esse meu Deus. É triste quando alguém perde o que tem e deixa de servir a Deus, porque começa a colocar a culpa em Deus. Eu fico olhando para Noemi, junto com seu esposo, Elimeleque, saem da terra da promessa por causa de provas materiais, vai morar numa terra de maldições, terra de Moabe, e daqui a pouco volta pior do que foi. E dizendo: não me chame Noemi agradável, me chame Mara amarga, porque Deus estragou minha vida. Quantos são aqueles que colocam culpa em Deus, na igreja, no pregador, nos cantores, por causa das suas provações? Daqui a pouco lá vem de novo os filhos de Deus, e quem estava ali? Satanás. E Deus olha para ele e diz: de onde é que você vem? O que é que você está fazendo por aqui? E ele diz: vem de rodear a terra, passear por ela. E o Senhor diz: e Jó, já deu uma olhada nele de novo? Tem visto ele? Fiel, temente e se desvia do mal. Como um bom inimigo, ele já arruma outra acusação. Não pense você que o diabo vai desistir, porque você venceu a primeira prova. Não pense você que ele vai recuar, porque você venceu a primeira batalha. Ele vai arrumar outra acusação, outro problema, para vir de encontro a você. Ele é ousado. A ousadia dele ultrapassa limites do nosso conhecimento. Sabe o que ele diz agora? Mas o homem é saudável. O homem é sarado. O homem tem saúde. Dente por dente, olho por olho, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca nele, para ver se ele não blasfema. Deus disse: vai lá, toca no corpo dele, mas não toca na vida, porque a vida só me pertence. Satanás sai ligeiro, marcando 1000. Toca no corpo dele e estoura feridas, tumores do corpo de Jó, a ponto dele ficar coçando suas feridas, assentado em montões de cinzas, para tentar aliviar a dor. Você já pelo menos tentou imaginar o sofrimento daquele homem? Porque às vezes nós choramos com dor no corpo, na perna, na cabeça. Ficamos incomodados com algumas feridas que saem do nosso corpo, algumas enfermidades que do nada a gente descobre. E a gente fica preocupado, arrasado, um tanto angustiado. Agora tenta imaginar a situação de um homem, tinha tudo, deixou de ter tudo, agora não tem nada. Mas ficou saúde para lutar de novo. Mas agora nem saúde tem mais. Ah, mas restou uma esposa. A esposa olha para ele na miséria e diz para ele: de que vale esse teu Deus? Se fosse no contexto de hoje, de que vale esse teu ministério? De que vale essa tua fé de ficar pulando e cantando aí todo dia? Se teu Deus não está nem aí para você, abandona esse Deus, morre de uma vez e acaba com esse sofrimento.
Jó olha para ela e diz: mulher, como falas uma louca, assim você também está falando. E a Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Mas tudo bem, daqui a pouco vem amigos de longe, Bildade, Zofar, Elifas, e mais um jovem chamado Eliú, ficou sabendo da prova lá longe, e vieram visitar Jó. Chegaram lá quando viram aquela imagem. Um homem que era respeitado, perdeu respeito. Um homem que era rico, perdeu dinheiro. Um homem que tinha família, perdeu família, porque os filhos morreram, a esposa não o respeitava nem admirava mais. Agora está jogado na miséria. Os amigos, diz a Bíblia, sentaram ao redor dele. Eu fico imaginando o Jó, quando ficou sabendo que os amigos vinham, estavam chegando. Quando ele teve o primeiro relance da visão dos amigos, porque a gente pode estar em prova, mas quando fala um amigo vem, a gente fica tranquilo. A gente pode estar na maior dificuldade, com fome, chegou o amigo, agora ele vai arrumar o que comer. Se a gente estiver abandonado, vem um amigo, agora ele me ajuda. Os amigos de Jó vieram, assentaram ao seu redor e ficaram calados. Ninguém fala nada. Ninguém traz uma palavra de conforto. Ninguém quer saber do que está acontecendo, calados e olhando para ele. Ao invés de trazer alívio, traz ainda mais problemas, preocupações, dificuldade. Porque imagine você na prova, na luta, na dificuldade, e alguém assentar ao seu redor, olhar para o seu rosto e de vez em quando manear a cabeça. Levanta a sobrancelha. Quem sabe dá um estraladinho de lábios. Quer te acusar, mas não acusa. Quer te aliviar, mas não alivia. Quer te ajudar, mas não ajuda. Nada. E a mente de Jó, quem sabe, pensando: o que eles vieram fazer aqui? Se não pode ajudar, para que vem? Se não pode ajudar, para que liga? Para que atende a ligação? Se é para aumentar o problema, porque o problema financeiro não bastou, veio o problema físico também não bastou, agora psicológico. Daqui a pouco um deles começa a falar e começa a acusar. Isso é pecado, meu irmão. Você desobedeceu. Você pecou, por isso Deus te colocou a mão. Não tem aqueles que gostam de dizer que nós estamos agora no pecado? Por isso Deus está cobrando? Isso aí só pode ser vida torta. Vida que não está reta, por isso que Deus está cobrando. Quando ele termina, o outro vem dizendo: sua vida não é mais de Deus, é por isso que está assim. Você não ora mais, não jejuma, não lê a Bíblia. Quer cantar, mas não ensaia. Quer pregar, mas não ora, não lê. É por isso que está dando errado. Tem aquelas pessoas que parece que tem a receita de tudo que é para dar solução. Parece que tudo que é problema ele quer te ensinar a sair dele. Os amigos vieram, não foram para ajudar. Foram para piorar a situação. Porque tem amigo que é melhor à distância. Tem amigo que é melhor que não atenda quando a gente liga para ele. Tem amigo que é melhor que não responda. É melhor ficar longe como amigo do que vir para perto como inimigo. Daqui a pouco Eliú traz uma palavra razoável, dizendo: gente, tem alguma coisa de mistério nessa luta aí. Já viram aí o tesouro da neve? Alguém já viu onde é que o depósito das neves? Às vezes por aqui neve e vi aquela coisa mais bonita. Ano passado, depois que eu fui embora, eu vi lotado de neve nessa Irlanda, foto dos irmãos, vídeo. Imagine um depósito para guardar tudo isso. Eliú estava dizendo: se você acha que é muito quando vê, imagine onde é que guarda esse negócio. É o mesmo que ele dissesse: o céu tem muita coisa grande guardada. Você viu o tesouro da saraiva? Estudiosos dizem que quando cai a saraiva, a chuva de gelo queima toda a plantação, acaba com tudo. Mas ano seguinte, porque quando ela veio, ela trouxe minerais que enriquecem a terra, e no próximo ano ela está dobrado. Eliú estava querendo dizer assim: a prova não veio para matar, veio para trazer dificuldade, mas daqui a pouco, se ele esperar, a produção será dobrada, a bênção será dobrada. E Jó aguarda. E eu quero falar com você bem rapidinho sobre o segredo da vitória de Jó. Porque todos nós falamos da paciência dele. Todos nós falamos da riqueza dele.
das percas deles. Eu quero junto com você analisar bem rapidinho, dentro de um tempo que nos coube, sobre por que esse homem alcançou. Primeiramente, no capítulo de número 1, no versículo 20, eu vejo que Jó está disposto a não desistir. Ele está disposto a recomeçar. Quais são os problemas que têm vindo contra você e contra a sua casa? Quais são as desilusões que você tem na vida amorosa, na vida familiar, na vida social, profissional, irmãos? Porque todos nós enfrentamos problema todo instante. Todos nós recebemos notícias tristes todo momento. Todos nós temos perdas. Todos nós enfrentamos problemas. Agora, quem somos nós diante de tudo isso que estamos passando? Jó poderia ter dito: não vou mexer com esse negócio mais. Eu vou mudar de ministério, como muita gente gosta de fazer hoje. Que vai e que vem o tempo todo. Hoje está aqui, mas amanhã já está a colar. Jó, a única coisa que ele diz é: nu eu saí do ventre. E se preciso for, nu eu volto para lá. Jó está dizendo: eu não vou desistir nessa prova. Não é esse problema que vai me fazer desistir. Não é esta luta que vai me fazer desistir. Não é este inimigo que vai me fazer desistir. Sabe por que ele vence? Ele está disposto a recomeçar. Nós admiramos grandes homens da história. Nós admiramos grandes pregadores da história. Nós admiramos os milionários da história. Quem é que não olha para o homem mais rico do mundo e não admira um homem daquele? Homens inteligentes, criadores de coisas boas que nós hoje usufruímos. E a gente diz: que camarada inteligente. Mas todos eles, ou quase todos eles, tiveram suas crises, tiveram suas falências, tiveram suas quebradeiras, tiveram seus problemas no decorrer da história. A questão é que a gente nunca olha para o que eles passaram, para que nós estejamos prontos a passar. Nós olhamos para o que eles têm, para ver se a gente consegue ter também. Jó está disposto a recomeçar a tua história. Jó está disposto a recomeçar a tua vida. Jó está disposto a lutar de novo. Jó está disposto a trabalhar de novo. Jó está disposto a ter de novo aquilo que ele perde, irmão. Fazendas, rebanhos, servos, construir casas. Como é que você está diante da luta que está passando? Eu vim aqui dizer para você que se você está disposto a recomeçar, o Deus que permite prova, Ele tem muita bênção guardada para você. Eu vim aqui dizer para você que se você está disposto a enfrentar de cabeça erguida, com fé em Deus, crendo que Ele pode, Ele ainda tem de volta aquilo que você perdeu em porção aumentada. Não pode ser uma crise, não pode ser um término de relacionamento, não pode ser uma perca de parente, não pode ser uma perca de coisas materiais que vai derrubar você. Se prepare, porque a vida não dá mole. Viver, irmãos, vencendo, é para quem está disposto a enfrentar pedradas. Viver, vencendo, é para quem está disposto a recomeçar várias vezes. Viver, vencendo, é para quem está disposto a apanhar, mas levantar de novo. E Jó, ele diz: eu saí nu, por que eu não posso estar nu de novo? Eu vim pobre, por que não dá para ficar pobre de novo? Eu era fraco, por que não dá para recomeçar na fraqueza de novo? Estejamos prontos para tudo que está por vir para nós. Capítulo 2, versículo 10. Eu entendo aqui e aprendo com esse homem que ele não foge da vontade de Deus. Quando a sua mulher o ataca dizendo: morre logo. Quando a sua mulher vê que ele não tem mais dinheiro. E se fosse no contexto de hoje, nós poderíamos dizer que ela estava com ele só pelos resultados. Assim como muitos amigos hoje. Assim como muitos companheiros hoje. Assim como muitos familiares hoje. Só nos procura porque sabe que temos resultado. Só nos procura porque sabe que temos bênção. Para poder ajudá-los, apoiá-los, sustentá-los. Quando acaba, vai embora.
O nome Ruth significa companheira. Aquela que não deixa, aquela que acompanha. O nome Orfa significa pescoço. Aquela que dá as costas. Quando Noemi está sozinha, sem marido, sem filhos, e resolve voltar para trás, ela tem 2 noras. 2 tipos de companheiros, 2 tipos de amigo. Ruth, que quer dizer amiga, companheira, e Orfa, que quer dizer pescoço, que dá as costas. Quantos nessa vida já te abandonou? E quantos nessa vida já te deu um ombro para poder chorar? Quantos nessa vida já disse, conta comigo, vai? Quantos nessa vida já disse, não desanime, vai dar certo? E quantos nessa vida disse, é verdade, deixa esse negócio de lado? Nós estamos aqui para dizer que não fuja da vontade de Deus. Provas também vêm da parte de Deus. Dificuldades também vêm da parte de Deus. A mulher olha para ele e diz, morre logo. É melhor morrer do que ficar sofrendo. É melhor morrer do que ficar doente. E Jó responde, você fala como fala uma louca. Nós aceitamos o bem com prazer. Por que não podemos aceitar o mal? Ele estava dizendo, quando Deus manda o dinheiro é bom. Quando Deus abre a porta é bom. Quando Deus manda a providência é bom. Quando Deus manda a vitória é bom. Quando Deus abre portas fechadas é bom. Quando a gente tem saúde é bom. Por que é que não dá para glorificá-lo quando tudo fica ruim? Por que é que você só quer a parte boa do Evangelho? Por que é que você só quer a parte maravilhosa de servir a Cristo, que é receber dele todas as providências? Jó está nos ensinando, viver com Deus é receber providências, mas está pronto para ele dizer não dá agora. O problema é que a gente levanta a voz para cantar, que se ele fizer é Deus, mas se ele não fizer continua sendo Deus. Mas a gente só quer o Deus que faz, só quer o Deus que cura, a gente só quer o Deus que opera milagres, a gente só quer o Deus que dá carro, que dá porta de emprego. Não existe oração que não tenha resposta. Talvez você esteja achando que orou e Deus não respondeu, mas toda oração Deus responde. Ou ele diz sim, ou ele diz não, ou ele diz espere um pouco. E a gente não quer o não e também não quer esperar. A gente quer o Deus que Esaú acreditava. Lembra de Esaú? Saiu para poder caçar, não pegou nada. Voltou com a barriga roncando de fome. Porque Esaú era caçador bom. Ele era acostumado a sair para caçar e caçar o bicho. E pegava, todo dia ele tinha um animal para comer. E voltava com o animal nas costas, dizendo, eu sou o cara. O negócio comigo é assim, eu vou lá e busco. Mas naquele dia não teve animal. Naquele dia não teve caça. E agora Jacó está fazendo o quê? Fazendo um guisado, uma sopa de lentilhas. Quem gosta de lentilha, diga amém. Pai, vocês gostam de lentilha? Não acredito. Uma sopa de lentilha sem carne, sem tempero, irmão. Naquela época não era igual hoje. Jacó está fazendo ali um misturado de lentilha com água. Mas quem está com fome, irmão, o que tem serve, né, irmão? Esaú chega e fala, e aí, meu brother, meu mano? E aí, meu irmão? Está na fé? Me dá um pouco dessa lentilha aí. Porque todo derrotado, quando vê um pouco vitorioso, ele quer um pouco da vitória dele. Pode ser pequena, que o derrotado vai ganhar. Que bênção que você recebeu aí. Que vitória, hein? Vem nem a vitória, mas ele quer um pedaço. Porque ele está necessitado. Esaú diz, me dá um pouco dessa lentilha sua aí, desse caldo, dessa maravilha aí. Jacó diz, não, mas você não é comedor de carne? Você não é caçadorzão? Você não cara o bichão? Não, mas eu estou com uma fome danada agora, me dá um pouco. Jacó diz, olha, eu vou te dar, mas você me vende o seu direito de primogenitura. Sabe o que é que ele faz? O desesperado. Aqueles que só estão preparados para ter uma resposta sim, ok, yes. Ele diz, de que me vale essa promessa, rapaz? De que me vale essa esperança? É agora que eu estou com fome, se não comer agora eu morro. Nós temos que aprender a esperar. Temos que aprender a mudar a rota.
Porque às vezes Deus fala não. Às vezes Ele fala espera. Prosperar fora do tempo e da presença de Deus é a pior maldição da sua vida. Prosperar naquilo que Deus não disse sim é o maior problema da sua vida. Então aguarde o tempo dele. Aguarde o ok dele. Jó está dizendo: eu aceito, Senhor. Eu aceito, Senhor. É ruim, é doloroso, é complicado, mas eu aceito. Porque quando era bom eu disse glória. Por que agora eu não vou dizer glória? Deus manda dizer para você: não fuja do propósito dele. Não fuja dos caminhos dele. Ele está na sua história, e se ele está na sua história, tudo aquilo que vier é permissão dele. Sabe aquela música de Cassiane que todo mundo gosta? Deus vai na frente, rompendo o caminho, tirando, como é que é? Mas tem dia que ele não quer tirar o espinho. Tem dia que ele te quer pisando no espinho para ver se você sabe tirar os espinhos do pé. Tem dia que ele não te quer clamando, como fez Moisés à beira do Mar Vermelho. Deus olha para ele e fala: por que você me clama desse jeito? Fica parecendo um bebê chorão aí. Pega esse cajado e dá na água. Mas, tem hora que Deus não quer fazer, Ele quer que nós tomamos atitude diferente do dia a dia. Porque a nossa vida é: Deus, caiu a bênção. Oh my God, milagre. E Deus abre porta, e vai na frente, tira espinho, tira barreira, e a gente vai acostumando com essa vida fácil. Esse evangelho fácil. Deus mandou-me aqui dizer para você: tome cuidado com essas promessas mentirosas. Se prepare, porque vai chegar dia que o espinho vai estar lá. Se prepare, porque vai chegar dia que o mar não vai abrir e você vai ter que dar uma cajadada nele. Atitude, posicionamento. Então aceite. Se Deus está na tua frente, se for ruim, Ele tira. Se for para experiência, Ele permanece. Deus não vai tirar da tua vida aquilo que vai te amadurecer. Porque senão você vai continuar sendo um bebezão chorão. Continuar comendo papinha, como diz o apóstolo Paulo, que quando era criança comia papinha, mas ficou velho, precisa de uma comida substancial, que te ajude a vencer as provas. Jó não ensina só paciência, Jó não ensina só percas e ganhos, Jó ensina a permanecer na presença, Jó ensina que vale a pena aceitar o mal de Deus, porque se é de Deus, até o mal é bom. Ou Deus só está na sua frente para tirar espinho e abrir mar? Porque se Ele está na frente, Ele muda a nossa história. Se Ele está na frente, tudo que Ele permitir vem para a nossa edificação. Eu aprendo com Jó que tenho que estar disposto a recomeçar. Eu aprendo com Jó que não devo fugir do mal que Deus permite até a nossa vida. Capítulo 2, versículo 11. Eu aprendo com Jó que vale a pena suportar acusações de quem a gente menos imagina. Pense um homem na maior miséria do mundo. Fica sabendo, fica tranquilo, Jó, seus amigos estão vindo aí. Amigos de posse. Não era qualquer amigos. Eram amigos de negócios, de relacionamento, como diz hoje, amigos de mesa. Amigos que Jó já tinha ajudado. Amigos que já tinham se disposto a ajudar Jó. E alguém diz: Jó, tranquiliza, Bildade, Zofai e Elipa está chegando. Já compraram a passagem do voo lá no Brasil, está vindo no primeiro. E Jó, sentindo dor, mas fica tranquilo. Coçando, mas fica tranquilo. Porque os amigos estão vindo. Aleluias. E Jó não esperava que os seus amigos se voltassem contra ele. O que Jó não esperava era que os seus amigos falassem mal dele. O que Jó não esperava era que os seus amigos o acusassem de pecado. Jó não esperava que os seus amigos, ao invés de abraçar, o empurrariam para longe. O que Jó não esperava é que os seus amigos tivessem aquele tipo de reação contra ele. Mas mesmo assim, ele suporta a acusação. Jó não briga com eles. Jó não perde a amizade deles.
Jó não bloqueia no WhatsApp, nem tampouco no Instagram. Jó não fica postando mensagenzinhas, jogando verde para eles. Jó abaixa a cabeça e vai escutando. Aleluias. Jó estava pronto para ser acusado e não brigar. Porque, irmão, tem coisa mais feia de crente brigar com crente? Crente que não conversa, aqui não tem, eu sei que não tem. Crente que não conversa com outro crente. Obreiro que quer o lugar do outro obreiro. Aqui não tem. Obreiro que quer derrubar o outro para ver se assume a posição dele. Obreiro que acusa o outro injustamente, só para ver se ele sai de cena e eles entram. Os amigos de Jó vêm e mantêm essa postura diante dele. Alguém que pior não tinha e que necessitava de um abraço, de uma ajuda, de uma palavra de Deus, é acusado duramente. Jó está disposto a recomeçar. Jó não foge da vontade. E Jó suporta a acusação de amigos. Porque quando o inimigo te acusa, ok, está normal. Quando quem não te conhece te acusa, está normal. Agora, quem conhece, quem se diz amigo, quem senta na mesa, quem come do mesmo pão, bebe do mesmo vinho, começa a te acusar, mas Jó suporta. Calado, quieto, suporta. Outra lição que eu aprendo, eu convido você para ficar de pé. Se o ministério de louvor puder me ajudar. Eu aprendo aqui Jó 42, 1 até o 6. Jó reconhece os planos de Deus. Você já sabe quais são os planos dele para a sua vida? Você já sabe que tudo que você passou não foi para endurecer você, não foi para te deixar amarga como ficou Noemi. Já entendeu que tudo isso Deus fez para duplicar a bênção na tua vida? Já reconheceu que Deus permitiu tudo isso para que você tivesse experiências que muitos querem ter, mas não têm? Preparos que muitos dizem ter, mas não têm? Já reconheceu Deus no sofrimento? Já reconheceu Deus nas lágrimas? Já reconheceu Deus na solidão? Jó reconhece. Hoje eu sei. Vou fazer perguntas e o Senhor vai me responder. Hoje eu sei. Porque antes eu conhecia de ouvir falar. Pastor Lincoln pregava e eu acreditava no Deus que ele pregava. Era assim que ele estava querendo dizer. Aí depois ele diz, mas hoje os meus olhos veem Deus. Na fraqueza, nas percas, nos abandonos, nas perseguições, nas acusações. Eu sei que os meus olhos te veem. Deus diz para Jó, Jó, lembra dos seus amigos? Lembro, Deus, aqueles falsos. Deus diz para eles, lembra de Zofá, de Elifas, Bildade. Jó diz, eu lembro, Deus. Me abandonaram na prova, na luta, viraram as costas. Deus diz, ore por eles. Isso não é para fraco, irmão. Isso não é para qualquer tipo de crente. Deus diz, ore por eles. Porque eu vou mudar a história deles. Porque eu vou abençoar eles. Porque eu quero levantá-los. E Jó começa a orar. Quando ele começa a orar, Deus traz um com um anel e coloca na mão de Jó. Jó continua orando, o outro vem e presenteia Jó. Quando Jó termina a oração, a vida dele está mudada. Você precisa entender que aqueles a quem te feriu, Deus está mandando você orar para mudar eles, mas na verdade Deus quer mudar a sua vida. Para fortalecer eles, mas na verdade você será fortalecido. Para abençoar ele, mas na verdade você será abençoado. Para mudar a vida, mas na verdade Deus muda a sua vida. Não tranque a sua vida para aqueles que se trancaram para você. Não feche o teu coração para aqueles que feriram o coração para você. Ore por eles.